Chá das 5, aqui do CCBL, também conhecido como Chá das 5 Tio Rô, mas é do CCBL aqui no @Centro Cultural _CCBL. Um oferecimento Oli & Ben, a nossa casa de chá hoje nos acomodando, nos recebendo para fazer essa logística toda. Robson Danian, também com o Lucas e produção Odila Giunta. Vambora que a galera lá na Bahia, nossa Silene e nosso Felipe já deram várias... Oi, fala pra mim. É tudo diretor aqui no ponto. Fala, Felipe. Tô falando. Segue a gente no @Centro Cultural _CCBL. Hoje aqui em Richmond, a gente está recebendo um line-up lindo de convidados. E aí, Oli & Ben, que tá trazendo um chazinho, tem biscoitinho, tem tudo aqui pra gente fazer o nosso afternoon tea. E hoje eu tô muito bem acompanhado. Hoje eu tenho Enzo Lopes. Obrigado. Eu que agradeço, que é isso. Que delícia. Mais uma vez, vamos conversar. Sim. Pra quem não viu, a gente foi cobrir a nossa London delas. Meus queridos Anitta Champagne, Dani Machado, Suelen Carey, que estava no line-up de DJ Enzo. E aí a gente conversou, porque aí eu tô com um apoio cultural, tô lá de novo, dia 29 de outubro no Halloween da London delas. Sim, estarei lá novamente. E você vai estar lá nas pickups. E aí a gente conversou sobre a sua trajetória. Pra quem não viu, a gente vai subir de novo essa live. E aqui hoje, com o chazinho e tudo, que é chazinho de verdade, tá? Odila já fez aqui o top-up. Você gosta com ou sem... Sem leite. Sem leite. Eu nem sou muito fã. Tu acredita que hoje eu tô gostando? Tô me sentindo chique. Aí a gente bota um leite e tudo aqui. Hoje aqui no chá, a gente vai saber e conhecer mais um pouquinho daquela sua trajetória lá no Paraná, onde você começou a modificar alguma coisa lá. Se a gente não veio para esse mundo para isso, né, Vilo? Sim. Como é que foi? Como é que é esse início dessa tua trajetória antes de migrar para o Reino Unido? Na verdade, no início foi bem assustador, assim, né? Porque eu nunca tinha me envolvido na política. Daí lá vem a situação, não, vai ser muito bom ter uma pessoa como você no meio, nós precisamos de representatividade e eu falei assim, não, por que não, né? Quem teve esse olhar? Quem teve esse convite primeiro? Até então foi uma doutora, a Débora Campos, que ela foi uma das principais pessoas ali que ajudou a criar o ambulatório. O ambulatório? O ambulatório trans. O ambulatório trans que para algumas pessoas não sabem por que precisaria de um ambulatório trans. Muita gente não sabe mesmo. Realmente, pessoas trans, elas também tratam da saúde, né? É. E é uma questão muito... Lá em Londrina, por exemplo, não tinha absolutamente nenhum tipo de acesso. As pessoas tinham que acabar sendo... encaminhadas para Curitiba, que lá existe, depois de muito tempo, depois de muita luta da Carolina Nascimento, que é uma mulher trans também, ela conseguiu a abertura, muita guerra, muita briga ali no estado, ela conseguiu a abertura do ambulatório trans via SUS, tá. Né? Porque a saúde pública não está treinada ou a mentalidade do povo não está treinado para receber um corpo trans para ser cuidado? Os dois. Tá. Os dois. Sendo que houve bastante treinamento, teve muitas palestras, inclusive eu participei de várias delas lá, né? Tanto em Curitiba, Londrina, Maringá, enfim, eu tava... Foi um momento muito histórico, assim, pra minha vida. Porque foi o que eu falei, tipo assim, foi assustador, porque eu falei, eu nunca participei, não conheço, tenho medo, não consigo conversar com as pessoas, travava. E nisso começamos lá numa faculdade, na UEL, né? E foi a minha primeira palestra, por exemplo, foi para 40 pessoas, tudo estudante de psicologia. Falei, pronto, um bando de psicólogo vai começar a me julgar aqui. Me analisar, me estudar. Eu não sou cobaia. Isso, realmente. Uhum. E ao mesmo tempo que eu não sou cobaia, somos cobaia. Todos nós. Entendeu? Sendo que até então eu apelidei lá, falava assim que as pessoas trans eram ratos de laboratório.
Porque todos os locais, todo mundo ficava chocado. O quê? Você é o quê? Como assim um homem trans? O que fez você querer virar homem? Tipo, era uma das perguntas. Então você não é homem de verdade? Qual é a pergunta hoje para o mundo universo heteroformativo, cis? Qual é a pergunta que mais incomoda ao Enzo? Essa pergunta. É muito complicado, porque são várias perguntas. São várias. Mas a pergunta que eu acredito que não só eu, entre outras pessoas trans, é: qual que era seu verdadeiro nome? Ok. Tipo... trazer lá pro passado. Isso, realmente. Então, tipo assim, era uma pergunta que incomodava muito. Qual é a diferença, sabe? Da pessoa saber qual que era o nome, um nome que já nem existe mais. Principalmente na certidão de nascimento. Aí é curiosidade do eguinho que precisa, mas não precisa. Realmente. Até porque hoje a gente tá falando também de gênero. E as pessoas têm que dissociar gênero e sexualidade. Porque a sexualidade é que causa isso aí. Isso, realmente. Né? E aí, aonde você se fortaleceu com o teu gênero trans? Quando que você percebeu, tô num momento bom pra falar? Olha, foi uma fase muito grande, porque a vida inteira eu sempre ouvia a minha mãe falando que ela me rejeitava na gravidez. Que ela, quando ela soube que era um gênero feminino, ela olhava e falava assim: eu não quero, eu quero um menino, que não sei o quê. Então na gravidez passou aquele processo. No decorrer do tempo, né, foi passando anos e anos, minha mãe teve muitas dificuldades comigo, muitos problemas comigo na escola, entendeu? Porque eu não me sentia confortável em jogar bola com as meninas, em fazer as coisas com as meninas. Não, o Enzo tava sempre no meio dos meninos. E aquilo mexia muito com o psicológico da minha mãe, sabe? Então rolava muito conflito, tipo, uma criança se debatendo com a sua mãe, porque foi a minha mãe que me criou, né? Não tive um pai presente. Então, tipo assim, foi sempre essas discussões, assim, entre eu e minha mãe. Então, para 12 para 13 anos, mais ou menos, eu já comecei a me libertar. Vou utilizar certos tipos de roupa, né? Então, já calçona larga, camiseta larga, e enfim, comecei a ficar à vontade. Continuava a briga dentro de casa. Mas, tipo assim, na época minha mãe, ela trabalhava dentro da prefeitura lá de Londrina. Ela era zeladora lá, terceirizada. Então, tipo assim, eu convivia ali, tinha um senhor que ele vendia salgado. Como eu estudei ali por perto da prefeitura, então ele me contratou, nos 12 anos, ele me contratou pra ajudar a fazer as entregas dos salgados, refrigerante, doce, enfim, dentro da prefeitura. Então, tipo assim, eu tive contato com muita gente ali dentro, sabe? Tu já era Uber Eats desde criança, já não existia isso aí, negócio de Uber. Realmente. Então o que eu comecei a fazer? Como eu recebia toda sexta-feira, trabalhava de segunda a sexta, saía da escola ali perto, e enfim, eu comecei a juntar esse dinheiro. Então eu dava um jeito de ir com a minha mãe na loja, ela comprava a roupa que ela achava que eu deveria usar, eu ia lá, comprava, pagava, a criança fazia sozinho, pagava e chegava em casa e escondia. Entendeu? Até que um dia que, óbvio, mãe me mexeu nas minhas coisas, acabou descobrindo. Só que eu nunca cheguei na minha mãe e falei assim: olha, mãe, eu sou lésbica, entendeu? As pessoas chegaram na minha mãe e informaram isso. Você falou agora um ponto interessante, né? Porque um homem trans, ele acaba se descobrindo, em algumas vezes, uma menina lésbica no começo até fazer a sua transição. Só que eu, a vida inteira, eu sempre brigava com as pessoas. Quando era aquilo, sapatão, né, lésbico, ou na época que surgiu aquela calça Maria João, então as pessoas começaram a tratar também, né, as mulheres lésbicas com esse verbo. E eu brigava, eu debatia, eu falava, não sou, só que eu não conseguia explicar. As pessoas falavam, mas se você não é isso, o que você é? E eu comecei a brigar também, mas por que eu tenho que participar de uma bolha, sabe, de um rótulo? E eu discutia muito com as pessoas sobre isso, sabe? Então foi um processo muito grande, assim, sofri bastante, porém eu acho que de certo modo me ajudou a crescer, a amadurecer muito. E foi aí que eu acabei conhecendo algumas pessoas na minha cidade, né? Conheci a Débora, conheci a Melissa Campos, que é uma referência muito grande pra mim, uma mulher trans sensacional, né? E ela me ensinou muito, a Mel, questão de militância e tudo mais. E nisso a gente começou a conversar.
Juntou eu, Mel, a Débora, que era a única médica ali no momento. Como que nós vamos fazer? Débora, tô aqui, posso cuidar da sua agenda. A Mel, a gente pode sair, lá tem uma avenida muito grande, que no qual era a avenida que as garotas, as mulheres trans, as travestis faziam programas, então a gente saía de madrugada, juntou uma galera, conseguiu imprimir, vamos criar esse ambulatório. E foi isso. Saiu imprimindo, entregando panfleto pra todo mundo, falando, a partir de tal dia vai começar atendimento com a doutora Débora, assim, acessado. Saiu da página 3. Isso. Nisso, a hora que eu fui ver, a gente já tava atendendo quase 400 pessoas. Aonde as pessoas geralmente dizem, mas eu não conheço nenhuma, eu nunca vi nenhuma travesti. Com toda certeza. Porque a população trans acaba ficando invisibilizada até por causa da noite. Isso. Realmente. E a gente teve muitos problemas também com cafetinas, que muitas delas, tipo, a gente chegava, eu bati de frente com uma, inclusive teve até um caso de uma arma na minha cara, que eu olhei pra ela e falei assim, você não quer que ela esteja boa pra te dar dinheiro? Então ela precisa cuidar da saúde dela, entendeu? Ela tá de cama, ela tá ruim, ela tá quase morrendo, sabe? Tipo assim, eu cheguei a bater de frente, assim, pra poder ajudar, porque eu vi aquelas situações. Lógico que uma mulher trans e um homem trans passam por situações totalmente diferentes, até como você citou no início da entrevista. A mulher trans a gente olha, a gente consegue identificar, infelizmente. O homem trans não, o homem trans ele tem uma passabilidade cis, né? Só que também rola alguns problemas nessas questões, né? Até então eu, no caso, tipo assim, eu sempre comento, eu sou um homem trans, só que eu sou pansexual. Eu me envolvo com pessoas, né? Uhum. E nisso, a hora que eu vou me envolver com um homem cis gay, é complicado, porque o cara, ele já tá imaginando uma certa genital, certo? E eu sou realista, já chego, olho e falo assim, olha, me interessei sim, sou pansexual e tal, porém, eu sou um homem trans. Só que eu não pergunto mais antigamente eu perguntava, tá tudo bem pra você? Eu não pergunto mais. Porque você não tem que perguntar se tá tudo bem, entendeu? Eu vejo assim. Isso, Tipo, se a pessoa, se ela se interessou por mim, eu acho que uma genital não vai ser algo tão... Mas ainda uma coisa muito... É um detalhe importante pros homens principalmente, mais do que para as mulheres. Sim. A gente vai fazer também um projeto Papo de Cueca, onde nós vamos participar. Sim. Papo de cueca, todo mundo que usa cueca. E o porquê que o tamanho é documento? Por que o orgasmo antecipado ou não ter é um problema? O porquê que o sexo tem que ser apenas daquela maneira que nos falaram? Sim. Né? Se a gente se explorasse mais, explorasse o outro, os casamentos não acabavam tanto, não tinha tanta traição. Enfim, isso é um outro assunto que aí envolve muito a população trans. Porque a cabeça, a aparência, a alma não podem ser menor do que um único local do corpo. Sim. E aí eu te pergunto, pra você como um homem trans e pansexual, enfim, é mais indagado ou existe mais uma barreira na comunidade hétero cis ou na comunidade LGBT? Olha, a comunidade LGBT. Infelizmente. Temos falado isso incansavelmente. Isso. Eu utilizo bastante aquela frase, o oprimido sendo o opressor. Absolutamente. Entendeu? Mas tem muito. Ontem, por exemplo, eu acabei indo numa balada aqui, acabei gostando de um rapaz lá, ele também gostou de mim, e nisso nós fomos conversar. Ele olhou pra mim, foi a primeira vez que eu escuto com a pessoa, eu fiquei na dúvida se você era gay ou hétero. Daí eu olhei pra ele e eu dei uma risada, sabe? Tipo, porque nunca ouvia. Normalmente as pessoas olham pra mim e acham que eu sou gay, né? Homem cis gay. Porque eu tô sempre brincando, enfim, não tenho essa questão de ter uma passabilidade. Pra ser homem, você não precisa ter aqueles trejeitos, assim, de macho, ogro, sabe? No meu ponto de vista. E nisso, acabou que a gente foi conversando e tal. E surgiu o assunto, porque ele olhou minha tatuagem da cabeça e falou assim, esse símbolo é um símbolo trans. Daí ele falou assim, você é um homem trans? Eu falei, sou. Ele, legal. Nisso, eu já fiquei preparado pra ouvir a seguinte frase. Nossa, eu achei que você era homem de verdade. Porque a gente tá...
a gente já tá saturado de ouvir essas frases, entendeu? E eu já tava ali na ponta da língua pra responder. O que é ser homem de verdade pra você? Eu sempre faço essa pergunta pras pessoas, porque pra mim homem vai muito além de uma genital. A gente tá ensinando isso ao mundo hoje. Isso, bastante, inclusive. Então, foi uma coisa bem diferente ali pra mim que animou o meu dia, sabe? Que eu falei assim, tá faltando muito nisso. Acabou gerando vários assuntos sobre essa questão. E eu comentando que uma da sigla que eu sofro mais preconceito é a sigla gay, né? É o G. É o G. E talvez seja ela que tenha mais subdivisões, porque nós não aceitamos nenhuma delas. O gay passivo, o gay ativo, o gay gordo, o gay magricelo, o gay baixinho, o gay caolha. O gay, a gente nunca vai englobar todo mundo. Isso não acontece muito nas lésbicas, isso não acontece muito nos trans, isso não acontece muito em nenhuma letra da LGBTQIAPN+. É bom a gente falar isso o tempo todo, porque para pedir respeito, você tem que ter respeito dentro de casa, dentro da bandeira. Com toda certeza. Como é que um hétero vai te respeitar, Bilu, se você não respeita a tua coleguinha? Então, essa é uma fala que a gente no Orgulho LGBT de Ser Brasileiro falou muito e a gente vai voltar. Sim. Nesse próximo domingo, no outro, aliás, dia 23 de outubro. Você vai estar participando junto com... eu não sabia não, Bilu. Garoto, eu tô te buscando todo. Com o Doug, com um monte de gente maravilhosa que vai estar aqui hoje também. E depois a gente volta no dia 3 de dezembro com uma outra formação. Sim. Muita bandeira LGBT, muita letra que é importante hoje para que essa sua fala fique minimizada cada vez mais. Sim. Né? E os brasileiros, que não se esqueçam, nós não somos o povo do samba, mentira. Nós não somos o povo da feijoada, mentira. Nós somos o povo mais intolerante do mundo, que mata mais gay, trans, preto e mulher. Essa marca não é minha, é de vocês que tem que mudar. Sim. Então, amado, obrigado para de novo trazer essa pauta. A gente ama. O CCBL está iniciando o primeiro centro de acolhimento LGBT brasileiro aqui no Reino Unido, com uma equipe linda que a gente está formando lá na Casa do Brasil. Obrigado, Vitória Nabas, Herma e todas as meninas. E gostaria muito que tivesse essa tua presença e tua experiência na política, sim, no acolhimento. A gente vai voltar a falar mais sobre tudo que você aprontou lá no Paraná com as suas colegas, que eu tenho muita vontade de conhecer, e a gente fazer uma live com elas também. Sim. E ver que é possível mudar. Sim. Você podia estar na sua zona de conforto ou simplesmente cair fora, e você fez a diferença para tanta gente trans lá, né? Com toda certeza. Foi um momento maravilhoso assim na minha vida, algo que eu não me arrependo, sabe? Tive que dar uma pausa na questão psicológica, porque é muito pesado, porém eu falei assim, eu não posso, eu sofri, eu passei por isso que essas outras pessoas estão passando, sabe? Eu não posso ser egoísta ao ponto de fechar simplesmente as portas para elas e não dar um abraço, falar, vem aqui que eu vou te ajudar. Lógico que a gente não tem que pregar de mão beijada pra pessoa, mas mostrar ali o caminho pra ela, mostrar que existe aquele caminho, entendeu? E outra também que ela não está sozinha nesse mundão aí. E aí o que eu estou falando é representatividade, pertencimento, aceitabilidade, isso, empatia, isso, equidade, que são palavras que a gente podia tirar do Google e usar, de fato. Mesmo. Porque é só assim que a gente hoje é alguém, porque a gente teve outro alguém que ajudou a gente e a gente vai passando essa corrente. Eu sou grato, eu que agradeço, amo ter, obrigado, sou seu fã, e a gente ainda vai ter muito assunto e muito trabalho, muito projeto aí pela frente. Fico feliz. Vamos participar. Gratidão. Eu que agradeço. Enzo Lopes aqui no Xadrez 5, a sua primeira. Daqui a pouquinho ele tá aqui na frente, que eu já sei que daqui a pouco tem gente aí com um projeto novo. A gente volta.